Bom dia, pessoal. Hoje vocês vão acompanhar uma conversa sobre testes de software com Anne Caroline Rocha, que é bacharel e mestre em ciência da computação pela UFCG, tem certificações em testes de software, é analista de sistemas da UFPB, tem experiência como desenvolvedora em linguagens como Java, Ruby on Rails e entre outras. Atuou como líder na área de qualidade e testes de software por mais de 10 anos e também ministra aulas, tanto presenciais como online, em universidades e cursos sobre testes de software. Eu queria te agradecer, Anne, por ter aceito o convite. Como eu te disse, essa turma, ela acabou tendo um mix de cursos de testes de engenharia da computação, que é da disciplina de teste de software, mas também temos alunos de telemática, temos alunos do curso do ensino médio, que é o curso integrado de informática. Fique à vontade, é uma conversa mesmo, não é uma coisa formal, certo? Para o pessoal que está assistindo, quando ela terminar a apresentação, ela vai responder as perguntas que vocês vão colocando aqui no chat. Anne, é com você, a palavra está contigo. Obrigada, professora Mirna, pelo convite, né, primeiramente. Como você já introduziu um pouquinho da minha carreira, eu vou também contar um pouco dessa história aqui, usando os slides só para a gente visualizar mesmo, né, e poder conversar melhor, e vou deixar o espaço para dúvidas no final, tá certo? Basicamente, vou passar aqui os slides. A nossa agenda hoje vai ser a experiência, que eu acho que é o diferencial, né, porque esses 10, né, mais de 10 anos de carreira, então, dar um pouco dessa curiosidade para vocês, falar um pouco do conceito de teste, para quando eu for exemplificar, né, cenários que eu passei, vocês também compreenderem, certo? Mostrar um pouquinho das ferramentas de testes que o mercado está, né, aquecido aí atrás de pessoas que têm conhecimento nessas ferramentas, e também falar um pouco também de que atividades, né, um testador ou um programador, né, que utiliza testes de software pode atuar, certo? Então, basicamente, essa sou eu, né, eu adoro fotografar, então eu viajo com as pessoas, né, sou mãe de 2 meninos, e já um desacorda e pode aparecer aqui, mas faz parte, né, dessa nova vida que a gente tem hoje, né, com home office, e estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouco dessa minha experiência, certo? Eu nasci em Aracaju, em Campina Grande durante graduação e mestrado, né, e até conheci Mirna lá também, né, na época, mas estamos aqui, vamos lá. Minha carreira, basicamente, ela está iniciando assim lá na graduação ainda, com estágio, foi super relevante para esse início, né, eu consegui realmente compreender melhor os conceitos de programação no estágio na Politec. Lá eu comecei como programadora Java, e aí, ao me formar, eu consegui a oportunidade de participar, né, da equipe de testes, liderando essa equipe. Então, para mim, era tudo muito novo, certo? Era um conhecimento que o curso eu tinha visto, mas não tinha nada tão aprofundado para ser utilizado no mundo real. O que é que eu fiz? Fui pesquisar, né, materiais na internet. Na época não tinha muita coisa, eu consegui alguns livros em inglês, então foi um momento assim, bem crítico, que eu precisava dar resultados e tinha que correr atrás do conhecimento. Mas deu tudo certo e, né, acabei gostando tanto da área que quis também fazer o mestrado nessa área de qualidade de software. Depois passei, né, como analista de sistemas na UFPB, no concurso, eu já entrei dizendo, eu quero trabalhar com teste de software, eu realmente me apaixonei pela área, né, e aí foi, essa é a carreira que eu tenho, né, estou lá na UFPB até hoje, só que depois de 10 anos, quando você está na mesma atividade, né, com as mesmas pessoas, você sente, poxa, eu vou passar, né, mais 20 anos nessa mesma coisa, porque a gente, quando passa no concurso, você passa muitos anos da sua vida naquela mesma atividade. Então, foi quando eu, né, me atentei que o mundo estava mudando, que novas tecnologias estavam surgindo, que a parte de aplicativos móveis era um mercado, né, bem atuante,
Então, eu comecei a pesquisar, né, por si só, ou seja, nas minhas horas vagas, projetos pessoais, para começar a entender novas tecnologias. Foi quando aprendi Ruby on Rails, depois React, e hoje eu estou fazendo aplicativos, né, usando a linguagem Flutter, certo? Dentro da UFPB mesmo. Então, o que é que acontece? Eu meio que fui para projetos pessoais em casa, para poder migrar, né, dessa transição da equipe de testes, de testadora, tinha aquela, né, aquela imagem que eu era só testadora, mas eu tinha que entrar de novo, né, na minha área como programadora. Então, eu fui fazendo projetos pessoais para depois conseguir, né, sair, né, dessa equipe de testes, mas sem deixar a equipe de testes de lado, sem deixar o teste de software de lado, porque como eu sempre fui defensora de códigos com qualidade, então, para mim, era muito importante eu me tornar uma programadora que fazia testes também, certo? Então, é meio esses dois mundos que eu estou entrando agora, né? Então, basicamente, a gente tem aqui esse cenário atual, né, que eu estou na equipe de mobile, né, que é para aplicativos móveis, só que já com um pezinho também na área de testes. Eu já estou buscando essa parte de automação, certo? Aí, ó, aqui, basicamente, a minha experiência inicial, como eu falei, na parte de testes manuais, então eu passei, nesses mais de 10 anos, usando tanto teste manual quanto automático, mas a maioria do tempo em testes manuais. E hoje eu estou buscando me aprofundar na parte dos testes automáticos, começando como programadora e, de repente, até virar uma testadora, né, com essa parte de testes automáticos, certo? Então, sempre estava capacitando equipes, tínhamos muitos estagiários, também fiz a parte de docência, ensinei em universidades particulares também, e é isso, estou aqui para, né, ensinar. Pronto. E aí, uma pergunta que muitos estagiários me faziam era, eu preciso saber programar para atuar na área de testes? Na verdade, não, certo? Porque o testador, ele pode ser um perfil de usuário final. Então, o usuário final, ele não tem nenhuma capacitação. A diferença do testador para o usuário final é que ele vai ter alguns conhecimentos técnicos para conseguir identificar erros mais facilmente, né? Ele vai fazer alguns cenários de testes que você vai conseguir realmente identificar o erro antes do usuário final realmente conseguir, certo? Então, o que a gente estuda em testes de software é uma forma, né, de criar novas metodologias e técnicas que a gente consiga realmente identificar erros nos sistemas antes do usuário final, tá? Então, por eu saber programar, o que é que me ajudou, né? Como está aqui. Eu tive um destaque na área profissional, porque eu consegui identificar erros que alguns testadores que não tinham conhecimento de programação não identificavam, porque eu já sabia as vulnerabilidades, né, da linguagem, eu já sabia que podia haver no point exceptions em alguns cenários que outros profissionais não conseguiam enxergar, né? Então, vários cenários assim eu consegui identificar e fui ganhando esse destaque, tá? Com o conhecimento de programação, eu também consegui automatizar meus testes. Então, fazia muitos testes automáticos a nível de usuário. Depois eu vou mostrar um pouquinho algumas ferramentas que atendem a esse requisito, tá? E aí eu também consegui entender sobre a arquitetura de software. Quando a gente pensa em back-end hoje em dia, né, front-end, então eu já pensava fazer os testes para realmente atacar a parte do back-end. Outros testes eram para a parte do front-end. Então, conhecer que o sistema, né, tem arquiteturas e tudo mais, isso também me ajudou a criar testes mais robustos, certo? E agora eu permitiu que eu voltasse para o time de desenvolvimento, né? Como eu já sabia programar, então foi um link assim que deu, não foi tão difícil, certo? E aí, como eu falei, estava enferrujada, né, na área de programação, queria voltar, vi as tecnologias, né, emergindo aí, novas tecnologias com sites, né, reativos e o mundo mobile, né, mobile crescendo, então eu queria justamente, como eu falei, uma programadora que executa testes também, certo? Então, basicamente, agora vamos ver um pouquinho dos conceitos de teste para poder, no final, quando eu falar das carreiras e né, e das ferramentas que a gente encontra no mercado, como atuar na área de teste, vocês compreenderem, ok? Então, basicamente, teste de software é uma atividade, né, que a gente consegue avaliar a qualidade do software através do número de defeitos encontrados, certo? E quanto mais a gente consegue identificar erros, né, por
por exemplo, você consegue, no início dos testes, você encontra muitos erros no sistema. Depois que você vai testando, e os desenvolvedores vão corrigindo esses erros, o que é que acontece? O sistema vai ficando mais confiável, certo? Porque a gente percebe que os números de erros vão diminuindo, né? E aí a gente ganha mais confiança para colocar aquele sistema em produção, né? Enquanto a gente não tem essa confiança, que a equipe de teste passa, a gente bota em produção, mas fica com aquele medo, né? Será que realmente vai ter algum erro lá grave, né, para o usuário final? Então, além de melhorar a qualidade, a gente também dá mais confiabilidade ao sistema, certo? E uma pergunta que muitos estagiários faziam é se a atividade de testes garante que nenhum erro vai ser identificado. Todos os erros a gente vai tirar do sistema. Claro que não, né? Como o Dijkstra falava, né? Os testes conseguem identificar apenas a presença de defeitos, mas não a sua ausência. Então, mesmo com a equipe de testes eficiente, que consiga identificar muitos erros antes de ser lançado para a produção, a gente não tem como dar garantia de 100%, porque sempre pode ter algum cenário que o usuário está com a internet fraca, e aí o servidor cai, e nesse momento era no momento por exemplo, ele clicou no botão de comprar, né, no e-commerce, e aí a internet caiu, será que aquele produto foi comprado, será que o cartão dele realmente foi validado? Então, tem cenários assim que nem sempre a gente consegue pegar, né, e aí a gente não sabe como é que o sistema vai se comportar em alguns cenários adversos. A gente tenta minimizar esses erros, mas não dá para garantir 100%, certo? Então, porque testes é necessário, então, basicamente, a gente consegue reduzir custos de manutenção do sistema. O custo para manter um sistema é muito mais alto quando você já está com ele em produção, né? Você também minimiza riscos, porque imagina você criar um aplicativo bem legal, fazer outdoors, né, na cidade, para todo mundo usar seu aplicativo. E aí, quando você lança a decepção, né, aqueles usuários começam a tentar se cadastrar e não consegue, tenta, né, receber aquele e-mail para validação né, da conta e não recebe. Então, é muito frustrante, né? Então, você pode ter perdas financeiras e também até, às vezes, um erro pode ter impacto até na vida das pessoas também, né? Porque se você está fazendo um sistema para um médico, né, poder avaliar algum diagnóstico e aquele software dá um diagnóstico errado, ele pode realmente estar prejudicando vidas, certo? Então, testes é necessário para a gente conseguir reduzir os custos, porque o erro, quando encontrado em produção, é muito mais caro, porque você vai ter que voltar, né, e tem essa questão também da confiabilidade do sistema, as pessoas param de ter confiança, então diminui esse risco da confiança, né, e temos também a satisfação do cliente. Aqui está um exemplo, né, eu peguei lá na Google Store, né, que você encontra lá dos aplicativos as avaliações. Tem um aplicativo que eu baixei e eu não consegui me cadastrar. E foi exatamente o que aconteceu com vários usuários, né? Então, a gente tem aqui esses exemplos, né, de usuários que não conseguiram entrar, que não está conseguindo validar o acesso ao e-mail, e uma avaliação. Foi decepcionante baixar o aplicativo, fazer um cadastro confuso. Então, com essas frases, você percebe que testes não é apenas os erros. O primeiro exemplo aqui, a gente não conseguiu se cadastrar, então, é um erro do sistema, né? Mas o último, ele fala baixar o aplicativo e fazer um cadastro confuso. Então, testes não é só identificar erros. É bom a gente ter isso em mente. Testes de software, ele está também tentando atuar na parte de qualidade, né? Então, temos na área de testes várias ramos que eu vou mostrar para vocês. E um deles é a usabilidade, né? Então, você fazer um sistema que realmente esteja atento à usabilidade, quantos passos o usuário vai precisar fazer, né, para poder executar aquele sistema, ou a questão da acessibilidade também, pessoas com baixa visão, né, pessoas com dificuldade né, de utilização, com alguma deficiência, então tudo isso tem que ser pensado antes, né, então a equipe de qualidade está para isso também, não só para identificar erros em sistema, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, as diferenças, né, que a gente às vezes se confunde, né? A gente que está na área de computação fala só, eu vou fazer testes, mas quais testes, né? Que técnicas de teste você vai usar? Testes não é uma denominação
né, global. Quando você fala de testes, você tem que saber exatamente que técnica e que tipo de teste você vai executar, certo? Então, tipos de testes definem a natureza e o objetivo do teste. Ou seja, ele vai englobar um conjunto de técnicas, né? Aquele tipo de teste vai englobar um conjunto de técnicas, né? E cada tipo de teste pode ser realizado por diferentes técnicas. Vamos lá. Olha lá. Essa tabela aqui, vocês vão conseguir compreender o que eu estou falando, né? A gente tem hoje, podemos classificar os testes, né? Na verdade, esse conceito aqui, ele fica muito divergente entre os autores. Vocês podem até perceber que alguns outros autores colocam outras definições, mas a gente consegue, dessa forma, ter um entendimento mais global, né, do que seria o mundo da área de testes de software, é muito grande. Então, vamos lá. Temos os tipos de testes aqui descritos, o teste funcional, teste estrutural, teste não funcional e testes de regressão, certo? Cada um deles com sua especificação, né, e a gente tem, para cada um deles, técnicas que podem ser realizadas para a gente conseguir, né, garantir esse objetivo, né, porque, como eu falei, o tipo de teste, ele é um objetivo. Qual é o objetivo que você quer alcançar, tá? No teste funcional, ele é um teste que você tem características de que o sistema é uma caixa preta. Então, você vai, por exemplo, o usuário final, ele não sabe que código, que linguagem de programação, né? Se você acessa um sistema de e-commerce, né, lá num site qualquer de compras, você não sabe que linguagem de programação foi utilizada, né? E aí, você precisa, quando o usuário, ele vai só realizar as atividades dele. Olá, tem um fofinho aqui. Bom dia. Então, quando a gente executa as atividades, vou só voltar aqui. Pronto. Então, quando o usuário final ele está fazendo a compra, ele só está executando um conjunto de passos e, para ele, não interessa, né, que linguagem de programação foi utilizada. Então, o teste funcional vem para isso, para a gente conseguir abordar um cenário que simule o usuário final, certo? Então, o sistema é uma caixa preta, e aí eu vou executar um conjunto de cenários aqui e ver o resultado esperado. Basicamente é isso. Então, para essa técnica de teste funcional, a gente tem teste de sistema, teste de aceitação e outros, mas esses são os dois principais que a gente encontra na literatura. E temos também, agora, o oposto, né, do teste funcional, o teste estrutural. Como o próprio nome está dizendo, ele precisa conhecer, ou seja, o testador desse tipo de técnica precisa conhecer o código, precisa conhecer a arquitetura do sistema, certo? Ele já vai ter que ter esse conhecimento. Então, a gente chama de teste caixa branca, né, justamente pela essa transparência, que a gente precisa realmente conhecer que linguagem de programação. Então, o teste vai depender realmente daquela linguagem de programação para poder fazer a execução, né. Então, a gente tem o teste de unidade, que é o teste que os programadores, né, geralmente precisam criar para ter mais qualidade nos seus sistemas, e o teste de integração, que vai estar unindo, né, componentes, por exemplo, comunicação com banco de dados. Então, você tem as classes, se comunicam com banco de dados, você faz o teste de integração para ver se os dados são gravados corretamente, se são recuperados corretamente. Então, o teste de integração é nesse sentido. É quase um teste unitário, você consegue usar as mesmas ferramentas para teste unitário e utilizar também no teste de integração, certo? Testes não funcionais. Como eu falei para vocês, temos aí a necessidade de verificar usabilidade, acessibilidade, segurança, carga, né? E outras questões que são não funcionais. Por que não funcionais? Porque não é um requisito de funcionalidade. Por exemplo, o sistema de compras, o requisito principal dele é executar, né, casos de uso que fazem compras, né, e pagamento, isso são funcionalidades. Mas a parte não funcional é justamente as questões que são inerentes a qualquer sistema, né, independente do sistema que você estiver utilizando, você tem requisitos que são comuns, né, se você está no sistema bancário, você quer segurança, né, se você está no sistema para se inscrever, né, fazer a matrícula, né, do curso, vocês precisam de desempenho e que a carga aguente, né, imaginem lá, todo mundo querendo a disciplina, né, de teste de software e tenta se cadastrar na disciplina, se matricular e não consegue, então,
O teste de carga, ele vem previamente, né, desse momento, para a gente conseguir ver quanto a nossa rede, quanto o nosso sistema, o nosso, né, nosso SEO, toda a nossa estrutura, infraestrutura, né, onde aquele sistema vai estar armazenado, será que ele aguenta, né, muitos alunos ao mesmo tempo tentando se matricular? Então, testes não funcionais é nesse sentido. Então, você vai estar previamente, né, simulando cenários para identificar justamente esses gaps e essas falhas que possam ocorrer. Temos também o teste de regressão. Esse não é muito conhecido, mas ele é bem importante, né? Imagina você, como vocês, não sei como a experiência de cada um, mas no mundo real, né, que a gente está hoje trabalhando, a gente tem um cenário que você hoje publica uma versão do sistema e depois você vai incrementando, evoluindo, corrigindo, né, fazendo novas versões. Imagina que você já está na versão 10 do seu sistema, começou na 1, foi na 2, 3, 4, até 10. E aí, o que acontece? Será que o que você programou lá na versão 1 continua funcionando quando a versão 2, 3, até 10ª, né, entrou? Como garantir isso? Como a gente consegue realmente garantir que, eita, lancei agora a versão 11, será que tudo vai funcionar ainda como estava funcionando? E, porque, assim, encontrar erros na versão 11 é normal, a gente está lançando agora, né? É um cenário novo. Mas, se a gente já tinha as 10 versões anteriores funcionando, será que, quando a gente lança a 11ª, essas 10 continuam funcionando? Então, o teste de regressão vem para atender essa necessidade. E você pensa bem, se você está na versão 20, vamos lá, do sistema, será que você conseguiria fazer testes manuais para cada uma dessas 20 versões? Pensa como é complicado, né? Então, testes de regressão, ele tem essa visão, né, de você evoluir o sistema e ter justamente essa garantia de que tudo continua funcionando, né, mesmo no futuro, certo? Então, o ideal nesse cenário aqui, a técnica de teste mais indicada é usar testes automáticos, né, para a gente estar lançando as versões e ficar tranquilo, pronto, passou nos testes, tudo funcionando, o antigo, né, pelo menos, e aí a gente vai para frente, certo? Então, é nesse sentido. Então, a gente tem um teste de manutenção, que é justamente como eu estou falando, você vai verificando, né, se tudo continua funcionando, e o teste de confirmação, que é caso ocorra algum erro, você confirma que aquele erro foi corrigido. Não adianta você reportar um defeito, passar para o desenvolvedor, corrigir, e ele corrigir e você achar que está pronto, mas de repente não. De repente faltou alguma coisa, então a gente precisa desse teste de confirmação também, certo? Então, falei assim, né, uma visão bem rápida aqui dos tipos de testes, vocês vão se aprofundar, gente, né, vocês estão nessa disciplina agora com a professora Mina, e aí vocês vão ver o detalhe de cada uma dessas técnicas, certo? Mas aqui eu quero só dar essa visão geral para vocês compreenderem o mercado, né? Eu quero que vocês compreendam que áreas vocês podem atuar, se vocês se interessarem, nessa área de testes, tá? A gente está aqui com o modelo V, né, que é o de os testes, né, divididos por níveis. Todos esses tipos de testes que eu comentei anteriormente, eles podem ser aplicados em diferentes níveis. Não necessariamente no nível 1, ou no nível 2, ou no nível 3, certo? Algumas dessas técnicas, elas se entrelaçam nesses níveis. A gente consegue, por exemplo, fazer testes de integração usando testes funcionais, né? Caixa preta, certo? Então, a gente tem essa mistura aí, certo? Então, não confundir tipos de teste, técnicas de teste e níveis de teste. O nível de teste, ele está mais com relação ao processo de desenvolvimento em si, certo? Então, você pensa bem, a gente tem uma codificação inicial, que foi, né, baseada numa especificação, né, do nosso lado esquerdo, a gente tem aqui o nosso processo referente aos programadores, né, ele vai estar codificando, depois criando novas versões, né, especificando, e assim sucessivamente. Nesse nível de análise de requisitos aqui que a gente tem, você já consegue criar testes, né, técnicas de teste caixa preta, né, teste de aceitação, que a gente consegue justamente validar se esses requisitos foram atendidos. O teste de aceitação, ele tem essa finalidade. Geralmente é o cliente que faz uma lista de checklist, né, por exemplo, tipo, o meu sistema de compras, ele tem que estar disponível, né, ele tem que poder adicionar quantos produtos você
quiser, o tipo de pagamento que eu quero, pode ser cartão, boleto, isso tudo é especificação. Então, o teste de aceitação é verificar apenas se, eu pedi que tivesse um pagamento por boleto, será que está lá? Então, você vai nesse nível aí, só verificando. Você consegue automatizar essa atividade? Sim, é possível também, concorda? Então, você pode ter um checklist e você só vai validando se as funcionalidades estão presentes, certo? Já no nível de especificação do sistema, a gente tem um teste de sistema, ele já é bem mais completo, ele já vai no nível mesmo de buscar erros, ele está com essa necessidade de identificar o erro previamente. O teste de sistema, ele é funcional, também caixa preta, você consegue automatizar e consegue fazer de forma manual, tá? Então, o teste de caixa preta, diferente do teste de aceitação, ele já vai verificar caso o usuário digite coisas inválidas, né? Campo de e-mail, botou, esqueceu o arroba, será que o nosso sistema está validando que é aquele e-mail inválido, né? Será que se ele colocar uma senha errada, será que a gente vai conseguir, né, pegar esse erro? Então, esse nível 2 aí, que a gente vem de cima para baixo, que temos o teste de sistema, né? É mais para a gente tentar identificar o erro previamente, já com cenários, né, adversos, certo? A diferença do teste de aceitação, que ele só está interessado em saber se o que a gente pediu está realmente lá no sistema, tá? Então, nesse cenário do teste de sistemas, temos regras de negócio que a gente precisa confirmar, né? Tem diferentes regras né, que a gente consegue perceber nesse teste de sistema mesmo, se elas estão validadas ou não. Já o teste de integração, como eu falei, ele está interessado aí já na parte caixa branca, né? Ele já precisa conhecer a arquitetura para poder fazer o teste de integração. Então, você já tem que saber se esse sistema se comunica com o banco de dados, ou se ele vai ser consumido por uma API, né? Ou se é só a integração de dois sistemas usando serviços web services. Então, você já consegue fazer com o teste de integração tanto, né, encapsular como uma caixa preta, tipo, eu estou com API, não sei se vocês conhecem esse termo, mas, basicamente, né, você consegue recuperar dados e enviar dados, né, por requisição, e você encapsula aquela API numa caixa preta, certo? Então, você não precisa saber mesmo, né, qual linguagem de programação, nem nada, você imagina ali como caixa preta. Só que você está fazendo teste de integração, porque você quer saber se os dados foram gravados no banco, se foram recuperados corretamente. Então, você consegue fazer esse teste de integração nesse nível aí, tá? E o teste unitário é o teste que é o programador, né? Como seria um teste unitário? Eu vou fazer um sisteminha de calculadora. Então, eu vou ter o método soma, o método subtração, divisão, né? Multiplicação. E aí, o teste unitário vai simplesmente fazer uma assertiva lá, do tipo, no método soma, se botar dois números, 2 mais 2, tem que ser igual a 4. É esperado que o valor seja 4. Então, você verifica nesse nível unitário, por isso que se chama assim. A unidade também pode ser considerada a classe como um todo, né? Uma classe pode ser uma unidade também. Então, você pensa só no sentido que aquela funcionalidade de forma unitária, né? Ela funciona independente do resto, certo? Então, existe muito essa divergência, né? Do que é teste de integração e o que é teste unitário, porque a gente consegue ver essa questão, né? Do que é realmente uma unidade. Será que é só um método? Será que é uma classe? Será que é um sistema? Quando se comunica com outro sistema, então tem muita divergência aí. Mas dá para aprofundar também pesquisando, né, e se orientando. Pronto, vou ver agora aqui, ó. Então, agora que a gente compreendeu só um pouquinho, né, tá bem no início aí da disciplina de vocês, talvez muito do que eu falei seja novidade, não sei como é que tá o nível de conhecimento de vocês, mas eu queria só para vocês compreenderem que testes são muito mais, né, do que só testar, entrar no sistema e, né, encontrar erros. Então, nessa pirâmide de testes, você consegue identificar realmente a quantidade de testes que devem ser feitos em cada nível daquele que eu apresentei anteriormente, certo? E quais os papéis que geralmente podem estar executando esses testes. Aqui eu não vou falar muito de técnica, né, mas sim do nível, certo? Então, naquele nível de unidade, que eu falei que é geralmente os programadores que fazem, porque eles têm acesso ao código, né, eles estão com o código aberto, essa pirâmide, ela mostra justamente uma base maior para teste unitário. O teste unitário, ele é o mais barato, você tem um teste lá, né, dentro do seu código,
a execução é em tempo, né, mínimo, milissegundos. Então, você consegue fazer uma quantidade maior de testes nesse nível e garantir que os testes mais caros, quando a gente sobe aí na pirâmide, no topo da pirâmide, ele vai ficando mais caro. Esse caro aí é tempo, é custo, na verdade, de horas, né? Horas de trabalho e manutenção desses testes, certo? Eu vou tentar falar um pouco rápido, assim, né? Só para vocês entenderem a necessidade de vocês seguirem no mundo real, né? Quando vocês estiverem pensando, vou começar, vou ser programador agora, eu quero realmente atuar na área, eu vou ser programador, não vou ser testador, mas eu tenho que estar em mente a necessidade de testes, né? Visualizando justamente essa base da pirâmide. Quanto mais testes vocês criarem, olha só que legal, quanto mais testes vocês criarem na base, menos testes vocês vão criar na parte de cima, né, que são os mais caros. Por quê? Você não precisa estar testando a mesma coisa, tá? O método de calculadora, você tem lá a soma, 2 mais 2, né, você já viu que na sua unidade, que ele está retornando 4. Então, você não estaria precisando mais, no teste de integração, ficar verificando de novo essa minúcia da soma. Você vai se preocupar já, esses dados, será que estão sendo gravados no banco? Então, quando você tem uma estratégia de testes bem definida, você consegue justamente perceber que tipo de testes, né, que cenários de teste a gente vai estar fazendo no nível mais de unidade, de integração, né, e no nível de sistema, que é como a visão do usuário final, tá? Então, essa pirâmide, ela está muito atrelada à automação, certo? A gente pode ter até uma nuvenzinha aí em cima para os testes manuais, mas o que a gente está se referindo nessa pirâmide é a parte de automação. Então, no momento que você já tem, né, uma cobertura de testes, que a cobertura é justamente a quantidade de testes que atende a tais requisitos do sistema para o nível de unidade, que é mais barato, você já precisa de menos testes de integração e menos ainda de testes de sistema, certo? E por que o teste de sistema é mais caro? Porque, como é que a gente compreende isso? Vamos pensar. Você vai automatizar uma interface do sistema, né? Por exemplo, o sistema de compras, né? Então, o que acontece? Você tem essa questão, né, como é que se diz? Os cliques dos botões, a interface, aí você pega, no futuro, vai e muda aquele botão de lugar, aquele botão não existe mais. Olha a dificuldade que você vai ter, né, justamente para estar atualizando esses testes e para identificar que o botão sumiu. Então, se o teste quebra na mesma hora. Já no código, não. O programador está com o código, ele está vendo que o teste quebrou já em tempo de programação, e aí o custo é muito mais rápido. Só queria dar, assim, essa visão para vocês da necessidade de estar criando, né, testes mais quantitados na base e menos no topo, tá certo? Então, basicamente, agora para finalizar. Minha mãe esqueceu disso. Tá bom, amanhã ele pega. Mas esse é meu. Não é. É. Tá certo. Meu filhinho. Pronto. Então, agora para finalizar, né, a gente tem aqui essas ferramentas, né, que vocês podem depois dar uma olhada com mais calma. As ferramentas têm diferentes áreas, tanto para a parte de gerência, né, para a parte de cadastrar os defeitos, os erros. Eu não vou entrar muito em detalhe, vou mais agora para a gente ver aqui, ó. Tem esse slide também que é sobre a evolução dos testes, né? Eles também caminham junto com a tecnologia de programação, né? Vou passar mais rápido, mas vocês depois podem ver, né, com mais detalhe. Nos slides, vocês conseguem acompanhar que a parte de teste também, ela é bem ativa, né? Então, as pessoas acham que, só sei testar, né, e sei uma linguagem de programação, tá tudo certo. Mas aí o mundo vai evoluindo, né, só para vocês perceberem aí a dimensão, não é nem para o detalhe agora, né? Então, quais ferramentas vale a pena aprender, né? Essa é a parte mais chave, assim. Então, a gente tem aqui, ó, para teste de integração, hoje tem essa ferramenta Cypress, ela está muito utilizada, está crescendo, ela é gratuita, e o pessoal está gostando bastante, ela está iniciando ainda no mercado, mas eu acho que já dá para dar uma olhada bem legal, né? Que ela já está atendendo aí 2 níveis, como vocês percebem, né? Teste de sistema web e a parte de teste de integração daquela nossa pirâmide, certo? Então, para teste de integração também se pode usar o Gmeet tem essa característica para testes de carga também, certo? Você também consegue fazer. Temos também o Cucumber, que é a parte da parte de, como é que se chama? De aceitação, ele já tem essa linguagem mais simples, tipo, ele usa quase linguagem natural, né? Dado que, né, o usuário, né, faça o login, aí bota o login, aí, e com a senha, aí tal.
O Cucumber é bem mágico, assim, porque depois que no final dos seus testes tem praticamente uma documentação, né? Você tem uma linguagem natural mesmo escrita e o pessoal gosta bastante do Cucumber, tá? E aí, para testes de sistema, temos o Cypress e o Selenium. O Selenium dominou o mercado de 2011 até hoje, ainda domina. Ele é muito utilizado, mas está com essa concorrência entre o Cypress. E para teste mobile, a gente encontra muito as empresas buscando programadores, né, que saibam Appium. Não conheço, não cheguei a utilizar, mas é a minha meta, né, já que eu estou agora como programadora mobile, eu quero justamente chegar a aprender a usar o Appium também, tá? Na carreira de testes, vocês podem atuar com testadores de testes manuais, geralmente o início da carreira, né? Você precisa primeiro começar com testes manuais para você entender, sentir, criar, né, cenários de teste. Então, aí, as atividades que a gente encontra são justamente criar roteiro de teste, executar testes, reportar defeitos, né? Validar defeitos corrigidos e retrabalho, né? A parte do reteste, certo? Já no teste automático, se vocês quiserem atuar na área de automação de testes, né, vai ter a parte de criação de roteiros de teste, que aí vocês vão ver na disciplina como funciona. Escrever código de teste, aí vocês já vão, meio que vocês vão ser programadores, né, só que na área de testes, né, e manter esse código funcionando, como eu falei, né, tipo, mudou alguma coisa no sistema, mudou algum código, já vai lá e atualiza aquele script de teste para eles continuar funcionando. Então, como é que a gente se destaca no mercado, né? Se vocês seguir a carreira de programadores, vocês podem utilizar testes como diferencial. Imagina só, né? Vocês programadores, que todo mundo é programador, assim, vocês vão ter muitos concorrentes, mas no cenário que eu vivo hoje, assim, é muito raro você encontrar programadores que fazem testes de unidade, né? Então, se vocês conhecerem, né, conseguir fazer testes de unidade, usar design pattern, né, nos seus projetos, que são os padrões de projeto, entender bem de arquitetura de sistema para você conseguir, né, expandir, né, os seus sistemas, escalar para muitos usuários, isso é bem relevante, né, e se manter focando na experiência em cada tecnologia, passar pelo menos 3 anos, porque não é interessante você estar pulando, né, tipo, hoje eu vou aprender Python, depois o Java, depois React, e aí seu currículo fica muito misturado e você não se torna um especialista, né? Você sempre vai ser iniciante naquela linguagem. Então, busca aí uma linguagem que você se identifica, para que área vocês querem atuar, né? Para ter essa mentalidade de, tá, vou ser um especialista naquilo, quero me tornar, né, pleno, sênior, né? E aí crescer na carreira naquela linguagem de programação, naquele tipo de, né? Se é programação web, se é mobile, enfim, focar, né? E uma coisa que eu tenho feito bastante é criar portfólio no GitHub. Né, imagina que você está iniciando na carreira, você ainda não tem trabalho, você ainda não conseguiu, né, criar aquele currículo bonito para muitos, né, na carreira, mas se você já tem um GitHub ativo, já é um ponto positivo, né, você já consegue mostrar seu código. Imagina aquele código cheio de testes de unidade, o cara que for te contratar já vai ver com outros olhos, né? Já vai pensar, poxa, esse cara é bom, né? Então, se você passa agora na área de testes, você pode, né, começar, né, você se destaca e quando encontra muitos erros, e esses erros você só vai encontrar se você estudar e você entender bem das técnicas de teste, como eu falei, né, antes, pensar em diferentes cenários, conseguir automatizar esses testes também é um diferencial, mas aí já é mais para frente, né, não é no início da carreira. E também criar portfólio de GitHub, né? Eu acho que, como eu falei, saber programar me ajudou, né, a estar migrando de área. A gente não fica preso, né, só num contexto, certo? E aqui tá algumas referências para vocês, certo? Para vocês estudarem, né, para realmente conseguirem entender melhor o mundo, e vocês vão ter a disciplina também para estar aprendendo mais, né, sobre essa área. Eu tenho uma novidade, assim, né, que é bem recente agora, que eu vou contar daqui a pouquinho. Aqui está o meu contato, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, né, quiserem conversar mais um pouco, né, em outro momento, esses são os meus contatos, né, e esse ano da pandemia eu decidi tirar um projeto da gaveta, né, e aqui, deixa eu ver se ele atualiza, deixa eu só botar aqui, que é essa parte aqui. Eu estou lançando aí
os livros de teste, né, porque eu gosto muito da área, como eu tô entrando na área de programação, eu pensei, vou perder todo esse conhecimento, eu vou esquecer, vou ficar, né, aí eu comecei a escrever, eu já venho escrevendo blogs, né, também, no Medium, e hoje eu tenho esse e-book com 20 páginas apenas, investir, né, ou não em teste de software, quando as pessoas estão pensando, será que eu devo investir ou não? E aí eu tive esse site e fiz essa, né, publicação. E quero lançar esse ano esse livro também, Simplificando Teste de Software, justamente com essa, né, carreira toda, não só conceitos, mas experiência, né? E, deixa eu ver aqui, pronto, é isso. Não sei se passei do tempo, mas é isso. Nada, tá no tempo. E vai liberar, assim, 15 minutos para as dúvidas. Pessoal, Perfeito. se vocês se sentirem à vontade de abrir o microfone, pode fazer a pergunta diretamente com ela, em vez de escrever pelo chat. Alguém tem dúvidas, perguntas? Anne, deixa eu primeiro contar por que eu comecei com essa ideia de fazer convites para profissionais do mercado de trabalho, trazer os profissionais para dentro da sala de aula. Quando eu comecei a lecionar no IFPB em Monteiro, em 2010, 2011, eu percebia que o pessoal não tinha noção de quantas oportunidades de trabalho, não em relação à vaga, mas em relação a perfis profissionais, eles poderiam atuar. Então, tinha um grupo de, principalmente as meninas, que não se identificavam com programação, e aí elas diziam, professora, eu vou desistir do curso porque eu não sei programar, eu não gosto de programar. E foi por causa dessas meninas que eu comecei a levar a turma para a empresa. Eu levava a turma para a empresa. No ano passado, a minha turma de PO do integrado, eu pensei em fazer a mesma coisa, vou levar para a empresa. Aí veio a pandemia, acabou com o meu sonho. Então, eu acho que esse trazer o profissional para dentro da sala e mostrar que tem outros campos de atuação, que você tem como colocar mais coisas no currículo e não sair só com aquele conhecimento que aprendeu na faculdade. Perfeito. Que os professores elencaram nas disciplinas que tem lá no fluxograma do curso. Foi muito bacana. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, mas eu acho que você abriu a mente de muita gente. Muito obrigada. Que bom. Que bom. Eu gostei também porque eu sempre falo isso, é bom quando a gente usa o tempo da gente para aprender coisa nova. E quando você falou, eu aprendi muita coisa, porque no meu cabeça, como você disse, lembra de mim da faculdade, eu estou começando a lecionar disciplina de teste, eu sou de engenharia de software, mas eu sou de engenharia de software de quando eu me formei, do meu mestrado, em 2006. Então, eu pensava em teste, eu só me lembrava de JUnity. Pois é, não é isso que a gente saiu do curso? É exatamente isso. E eu entrei como, né, líder de testes e pensando, eu vou fazer JUnity, eu vou liderar uma equipe para fazer JUnity aqui. E aí foi aquela baque, assim, né, porque a gente não teve essa vivência, né, de ter realmente essa maturidade de fazer testes manuais, de liderar a equipe e tudo mais. Então foi um baque, mas eu corri atrás e, né, estou aqui hoje, né, compartilhando com vocês um pouquinho disso. E eu gostei também porque no nosso curso nós temos um pequeno erro. Eu acho que é porque ele abrange também a parte de hardware, né, engenharia da computação. Então, não teve como colocar todas as disciplinas. Você deu uma introdução ali, um pedacinho de engenharia de software, falando sobre análise de requisitos, que tem requisitos funcionais, que tem requisitos não funcionais. Eles são igualmente importantes, a gente precisa fazer teste para os dois, porque não adianta o software estar fazendo o que o cliente espera, né, atendendo os requisitos, se na hora que você coloca em produção, todo mundo vai tentar acessar e ele vai cair. Exato. Olha só, começou a surgir dúvida. Professora, mas aí é com você, ou professora é com você. Qual a relação entre teste de software e qualidade de software? Perfeito, muito bem. Então, testes de software, você vai pensar nas técnicas, exatamente como eu expliquei, né? Você vai pensar nos tipos de teste, né? Técnicas de teste.
qualidade de software é o objetivo, certo? É o objetivo que a gente quer alcançar. A gente quer um software com mais qualidade. Então, quando você pensa em qualidade de software, você pode, numa empresa, por exemplo, você fazer parte do setor, né, de controle de qualidade, certo? E aí, você, no controle de qualidade, você não vai ter só sistema, né? A empresa vai estar controlando a qualidade em diferentes áreas. Tanto, né, desde chegar um pedido de sistema, né, desde essa parte inicial, como é que esse pedido vai chegar? Será que o cliente vai pedir via e-mail? Será que ele vai pedir, né, via telefone? E, então, a qualidade vai desde esse nível. Você imagina só, se eu não tenho qualidade na hora desse requisito inicial, você pede por telefone, você não anota tudo, e depois, como é que vai sair esse sistema? Então, você atua também, por exemplo, eu atuei na equipe de controle de qualidade, né? Então, a gente também via essa questão que se chama processos, certo? Aí é um mundo maior, que vocês vão, né, talvez, não sei se vão ter oportunidade, mas podem investigar processos de software, ou processos de empresa, né, esse processo mesmo, que é o processo que a gente tem, né, todo o procedimento, todo o passo a passo, até o sistema ser construído, certo? Então, qualidade é isso, nesse sentido, tá? Eu tenho também outra observação, que em algum momento da sua apresentação você disse o que foi bom eu ser programadora na hora que eu entrei na área de testes. E agora eu vou te fazer outra pergunta. Tá. O que é bom para ser programador se tem conhecimento mais profundo na área de teste? É bom? Perfeito. Com certeza. Primeiro que você vai reduzir o número de erros no seu sistema, né? Você já vai ter aquela ótica, tipo, já sei que a equipe de teste vai pegar esse erro aqui, eu vou já programar para não acontecer. O no point exception é o mais que a gente pega, né? Você bota um campo vazio na tela, clicou em cadastrar, né? E aí estoura aquele erro lá na tela. Então, quando você tem esse conhecimento de testes, você já vai previamente também, como programador, já pensar em casos, né, no seu código, e aí já fazer os testes de unidades bem mais robustos também, já pensando nesses casos aí que a equipe de teste iria detectar. E aí a equipe de teste fica com mais tempo para identificar outros tipos de erros, né, que não são esses básicos que demandam muito tempo, né, geralmente, certo? Aí, como eu te disse, que aqui a gente tem um mix de profissionais, tu tem alguma noção sobre ferramentas ou técnicas para teste mais voltado para a área de hardware ou sistemas embarcados, que é um pessoal... Tem uma galera aqui que é mais voltada para a área sem ser de teste de software. Tu tem alguma noção? Eu não sei. Realmente não sei. Acho que se esse sistema embarcado fosse comunicar com algum sistema, a gente consegue sim, né? Como eu falei, essa parte da API, né? De você ter essa integração. Mas eu realmente não foi uma área que eu atuei, não vou, prefiro nem falar, né? Para não estar misturando as coisas aí. A gente vai ter aqui uma galera de redes, vai ter uma galera de, como eu disse, de sistemas embarcados. A redes tem, sim, teste de invasão, certo? Se vocês buscarem teste de invasão, é o que mais as pessoas de redes pedem, né? Para minimizar esse risco, né? De estar realmente, né? A gente já viu vários casos agora no final do ano, né? De vários órgãos públicos que foram invadidos. Então, o teste de invasão, ele é uma preventiva, né? Para justamente evitar esses tipos de erros. Então, para esse pessoal de redes, fiquem atentos, né? Teste de invasão. E conhecer também sobre segurança da informação, né? Eu acho que também é outra área que está bem ligada e vale a pena investir aí para esse profissional, né? Que for atuar nessa parte. Na história dos requisitos não funcionais, né? A segurança. Isso mesmo. Outra coisa que você falou lá no início da tua apresentação foi sobre o impacto, por que era necessário testar, e você deu alguns exemplos, aí você falou em riscos, em perda financeira. Na primeira aula da disciplina, eu comecei mostrando alguns bugs famosos do ano de 2017. Aí eu mostrei e eu esqueci de falar de um que estava na moda essa semana, uma notícia da moda dessa semana. O Ministério da Saúde divulgou um aplicativo, não lembro o nome, Prate Covid, alguma coisa assim, onde você colocava qualquer parâmetro que você colocava como entrada, ele dava a mesma saída. Nossa, meu Deus do céu. Era para
sugerir tratamento de COVID e qualquer entrada que você colocasse, não importa se era um recém-nascido, um adulto com comorbidades, ele sempre acusava o mesmo erro não, a mesma saída. Isso. Então, aí fica mais um exemplo de problema de teste. Aí a gente já tem mais 2 perguntas. A primeira é quais os pré-requisitos para atuar na área de teste? Eu não sei o que é que ele quis dizer com um estágio ou júnior. Tipo, ele quer começar a seguir para a área de teste. O que é que ele precisa ter no currículo agora? Pois é, nada. Só, tipo assim, como você consegue entrar na área de testes, como testes manuais, se você pensar bem, você já é um testador, o usuário final, né? Você tem aplicativos instalados no seu celular, você já usa sistemas web, isso na parte que eu estou atuando, né? Que é web e mobile, né? Então, basicamente, você já tem esse conhecimento. Só por você estar usando o sistema em geral, você já tem esse conhecimento de testador. Então, quando você entra numa equipe, essa equipe te acolhe e já vai, né, com essa disciplina que você vai ter com a professora Mirna, você já vai ter esse conhecimento suficiente, até mais do que eu tinha, né, na época, porque a gente não tinha, né, Mirna, uma disciplina só para testes, assim. Então, você já vai ter conhecimento suficiente, porque não precisa muita coisa, nem programar você precisa saber, né, nem precisa ser um ótimo programador. Mas saber é bom, como eu falei, né, te ajuda demais na carreira, então, juntar esses 2 mundos é perfeito. Mas se você não tem, para começar, é um ótimo caminho, certo? Agora, uma dica, não fica preso na equipe de testes. Muita gente, né, tipo, fica, testador, começa estágio como testador, e fica preso naqueles testes manuais, tipo, não, vamos procurar testes automáticos, o que o mercado está pedindo, senão você fica um profissional defasado, entendeu? Não é preconceito, é só realmente a necessidade das empresas é que você esteja depois automatizando esses testes. Imagina o custo que é você. Eu gosto de pensar da seguinte forma: quando você faz testes manuais, o seu trabalho, ele naquele momento que você está encontrando erros, qual é o seu produto final? Bugs, né? Você está passando para a empresa bugs, certo? Um erro no sistema, erro. E quando você automatiza, qual é o seu produto final? Você tem um código, né? Um código que pode ser reexecutado N vezes. Então, qual tem mais valor, né? Então, fica lembrando disso, certo? Quando vocês atuarem na área de testes, começa como testes manuais, é super importante para vocês conseguirem entender mesmo a necessidade de testes, né? E pensar nisso. Poxa, meu produto final, o que é que eu estou entregando de valor para a empresa que eu estou trabalhando, né? Só bugs ou realmente um produto, que é o seu código de testes que executa, tá? Então, pensa nisso. Aí, Anne, quando eu fui apresentar seu currículo, eu vi que tinha várias siglas. Não é do meu mundo, eu não conheço essas siglas. Aí casa com a pergunta que Yuri fez. Que certificação ou certificações de teste podemos investir para um melhor posicionamento no mercado de trabalho? Aí eu queria que você explicasse um pouquinho do teu currículo com aquelas siglas. Perfeito. E entrasse nesse caminho aí das certificações. Bom, hoje temos a certificação brasileira, né, de software, né, de teste de software, que é a BSTQB. Eu não sei nem escrever também, mas está no post, né, que a professora Mirna colocou. É BSTQB, acho que é isso. Essa é uma certificação internacional que tem só uma tradução para o Brasil. Então, quando você tem essa certificação, se a professora Mirna puder pesquisar e botar o link, depois eu posso colocar também. Essa certificação, ela é muito boa porque ela é reconhecida mundialmente, certo? Quando você faz começa com B e a internacional é a letra I, eles são equivalentes, é só uma tradução. É como uma certificação Java, não sei se vocês conhecem, né? Dessas outras certificações, mas essa é a que eu mais indico. E ela te dá esse destaque, tipo, você faz uma prova, né? Basicamente, você vai fazer uma prova, você vai fazer a disciplina agora com a professora, você vai estar com conhecimento fresco, é o melhor momento para você estar fazendo essa prova. Você já vai sair graduado e certificado, entendeu? Você não precisa ter conhecimento prévio, né? Ter trabalhado em empresas para fazer essa certificação. Você se inscreve e consegue justamente fazer essa prova e ter essa certificação. A prova não é fácil,
vou logo adiantando, né? Tem simuladores no próprio site, você consegue aqueles, tipo um vestibular, né? Você tem lá vários simulados antigos de provas, né? Desde 2005, enfim. Aí você vai fazendo essa prova, quando você se sentir apto, aí você faz, porque senão você paga o dinheiro e vai perder, né? Se não conseguir o certificado. Tá? Mas assim, eu vou pesquisar aqui, enquanto a professora fala a próxima pergunta, e eu vou botar o link para vocês verem, tá? Pode fazer. Pode. Eu Massa acho que demais, eu já professora. achei. Obrigado. Eu acho que eu já achei. Yuri, quer complementar alguma coisa que eu interrompi? Aí, né? Não, foi completo a resposta. Tá? Obrigado. Mais alguém quer colocar alguma observação, algum comentário? O contato de Anne Caroline, ela deixou disponível. Eu conversei com ela pelo LinkedIn. Então, para quem também quer atuar no mercado de trabalho, é importantíssimo que vocês tenham esse perfil. Esqueçam um pouquinho de Facebook, de Instagram, e vamos para um negócio que acrescenta na vida profissional. E queria te agradecer. Foi muito importante, como eu te disse, eu aprendi um bocado, e eu acho que os meninos também. E eu vou finalizar só com a última pergunta de Yuri, e depois você responde a pergunta dele e pode colocar suas últimas palavras, porque eu sei que seu filho está aí batendo na porta. Já está batendo aqui, mas ele está bem. Yuri colocou o seguinte: suponhamos que temos dois caminhos para construir um sistema. O primeiro seria programar e depois delimitar os testes e testar. E o segundo seria começar a delimitar os testes e só depois programar. Qual seria a melhor opção? O cenário ideal, né, é o segundo, certo? Você define os testes e depois programa. Existe a técnica de testes unitários, que é o TDD, né, Test Driven Development, que você está guiando a sua programação aos testes. Você testa antes o teste unitário. Como vocês viram lá no nível, né, de teste, você consegue estar codificando e já fazendo testes unitários. Então, é uma técnica excelente, porque, imagina só, o seu prazo está apertado, você já terminou toda a codificação. Se você ainda for passar aquele tempo para fazer todos os testes de tudo que você programou, você vai demandar mais tempo e talvez você não cumpra o prazo. Quando o seu teste vem primeiro, você é no mesmo tempo, entendeu? Você já consegue estar criando os testes e é a forma de você garantir que os testes vão acontecer. Uma vantagem também do TDD é que, quando você já tem aqueles testes prontos, você vai criar uma classe, já está com os testes prontos. Vai criar outra classe, está com os testes prontos. Depois você vai precisar refatorar. É bem comum isso, né? Faz parte do livro Clean Code, certo? Se vocês tiverem interesse, tem um livro perfeito, assim, que eu li e recomendo demais, que é o Clean Code. Então, é normal você precisar refatorar, você vai precisar, né, criar uma estrutura diferente de classes. Imagina só, se você não fez testes, como você garantir que tudo que você já programou antes continua funcionando, né? Então, os testes vai te ajudar a você estar refatorando e criando novas classes, sem estar quebrando tudo que você já programou antes. Então, né, eu acho que é o melhor dos mundos, assim. Um programador que já faz TDD, que é Test Driven Development, com testes unitários, é o que mais funciona, né? É muito raro você conseguir um programador que programou tudo e depois vai lá. O que ele vai fazer? Uns testes quase nada ali, só para dizer que tem testes e não é eficiente de verdade, né? Como vocês viram, a pirâmide, a base tem que ser a maior parte de testes. Então, vocês podem pensar, para cada código eu tenho um teste. Então, é a maior base mesmo. O maior número de testes vai estar ali, né? E os outros níveis você faz bem menos testes. É isso. Obrigado, Anne. De nada. Anne, aí eu vou dar o tempinho para você se despedir da galera. Te agradeço mais uma vez pelo espaço, pelo tempinho reservado. E a gente vai ter outros encontros, outros momentos. Pode ser que eu aperrei um pouquinho para saber as novidades da área, viu? Obrigada. Agradeço demais a oportunidade, né? Poder mostrar um pouco do meu trabalho. Isso é um motivo de orgulho até, né? Você pensar, poxa, eu trilhei um caminho, né? E hoje estou podendo passar esse conhecimento para as pessoas. Então, como eu acho que vocês sentiram, né? Que tem um pouquinho de paixão aí também nessa minha carreira, porque foi uma coisa assim que eu acho que eu tinha esse cenário mesmo que você falou, Mina. Eu era menina e não sabia programar tão bem quanto os meninos do curso, né? Então, eu me senti um pouco deslocada. E quando eu encontrei a área de testes,
foi o momento que eu consegui perceber que, poxa, eu tenho um mercado para mim, eu consigo atuar, eu consigo me destacar nele, porque realmente é uma área que eu, né, me senti acolhida e consegui realmente me destacar. E hoje eu volto, né, para o mundo dos programadores e já com outra cabeça, olha que massa, né? Eu já tenho outro conhecimento, outra, né, outra visão. Então, hoje, quando eu penso em programar, eu já consigo pensar até, né, de outra forma, que antes eu não conseguia. E eu já tenho muito mais experiência. Então, eu acho que essa inversão também de você começar como testador para poder, né, entender o que é qualidade, né, que é a pergunta, não só testes de software, entender a necessidade de qualidade, né, para você ter sucesso no seu trabalho como profissional, ou se você vai abrir uma startup, ou se você, né, vai fazer parte de uma equipe de startups que estão aí, que depende daquela qualidade para se manter no mercado. Então, acho que é isso, né? Testes, para mim, é essa tradução aí, né, dele. É isso. Então, gente, obrigada pela presença, tá? O pessoal está agradecendo aqui no chat. As meninas que eu estou vendo que estão comentando aqui no chat são as meninas do integrado, ensino médio, elas fazem segundo ano do ensino médio. Que fantástico. Os meninos que eu estou reconhecendo aqui são do ensino superior, por isso que eu puxei um pouquinho para o lado desse papo aí das meninas que não gostam de programar, e também se eu souber testes, eu vou ser um melhor programador para mostrar que encaixa em todo mundo. Esse pedacinho de conhecimento encaixa em todos os perfis. Então, obrigada novamente, Anne. O pessoal que acompanhou essa conversa e quiser divulgar, eu vou salvar e vou disponibilizar lá no meu YouTube. E tchau, bom dia para todo mundo. Obrigada a todos. Tchau, gente. Obrigada também. Tchau. Tchau.